Ahí está Fábregas, voy a decir las mismas palabras que dije en aquel partido. Va a tirarse Fábregas por la Virgen de Montserrat. Fábregas por tu abuelo Alex, que escucha la COPE, por España entera. Ahí está Fábregas, bajo palos, Rui Patricio, toma carrera, va a gritar España, todos callados. Va Fábregas, chuta Fábregas, ¡gol! ¡A la final! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de España! ¡España a la final de la Eurocopa! La tercera final consecutiva. Abrazos de todos los jugadores. C'è lo spazio anche per Riccardo Montolivo, che dunque può attaccare per l'Italia. Lancio per Balotelli, è buono questo pallone, attenzione, Balotelli, rete! 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 E sono due! Eccolo lui, Super Mario Balotelli, raddoppia per l'Italia, contropiede da Manuale, i tedeschi hanno fatto malissimo il fuorigioco, palla per Balotelli, che ha avuto la freddezza di controllare al limite dell'area di rigore, non ha sentito il peso della responsabilità e ha cacciato il pallone e lo ha parcheggiato sotto la traversa. Ha raddoppiato l'Italia, ha raddoppiato Balotelli, che adesso viene ammonito per essersi tolto la maglietta, ma consentitemi una cosa, chi se ne frega, 2-0 per noi. Ha sfondato la rete, guarda lì. Olá, amigos do blog da comunicação. Está começando mais um Comunicast, nosso podcast aqui do blog. A gente fez uma abertura especial hoje, né? A gente colocou aí a locução dos gols em italiano e em espanhol, já que Espanha e Itália vão definir a final da Eurocopa, né? Frustrando muita gente que estava apostando numa final entre Alemanha e Espanha, né? Que poderia ser a revanche da Alemanha. E não deu, né? A Itália hoje venceu a Alemanha, né? Com certa autoridade, ganhou por 2-1 e passou, e Portugal não conseguiu segurar a Espanha, que foi para a final depois de vencer nos pênaltis. E hoje eu vou gravar aqui com dois dos nossos colunistas do blog, né? O Leandro, que participou das últimas edições da Eurocopa, e o Eric, né, que está fazendo a sua estreia aqui no Comunicast. O Eric, que escreveu também alguns artigos sobre futebol lá no blog. Então sejam bem-vindos aí, pessoal, Leandro e Eric, para participar do nosso Comunicast. Um abraço, Guilherme, um abraço e boas-vindas ao Eric. E também mandar um abraço para o nosso amigo André, que não está participando. Acho que a conexão com o Dublin não está muito boa hoje. Mas um abraço para ele que acompanhou a gente durante o Comunicast. Oi, Guilherme e Leandro, obrigado pelo convite, muito contente de participar e poder falar um pouco dessa fase final da Euro. Bom, o André não está participando, né, do Comunicast, né, deve ter ido para a farra lá em Dublin, né? Posteado pelo blog. Depois vem a conta para pagar os excessos lá. Mas a gente vai falar aí primeiramente sobre as semifinais, né? A gente teve dois jogos até bem equilibrados, né? Portugal e Espanha, que foi um 0-0, foi o segundo 0-0 da Eurocopa. Mas foi um jogo onde Portugal começou muito, muito bem, marcando bem, impressionando a Espanha, mas a Espanha depois começou a dominar o jogo, né? Com aquele futebol de toque de bola, posse de bola. E na prorrogação também a Espanha foi um pouco mais agressiva, mas não conseguiu liquidar o jogo, né? Então a gente teve os pênaltis e a vitória, né, espanhola. E do outro lado a gente teve o jogo entre Itália e Alemanha. A Itália surpreendentemente jogando um futebol bem ofensivo, né? Dificilmente a gente vê times italianos tão agressivos assim. E dominou a Alemanha durante o jogo inteiro, né? Chegou até a ter chance de matar o jogo, né? Fazer 3-4-0. Mas no finalzinho deixou a Alemanha crescer e passou por 2-1. Então foram dois jogos muito equilibrados, né? E a final entre Espanha e Itália também promete ser um jogo equilibrado. Eu queria saber de vocês, o que vocês assim destacam nessas semifinais, né? A Itália jogando futebol ofensivo, a Alemanha, que muitos esperavam dela na hora H
de novo caiu. A Espanha parece que está meio que se poupando, né? Os jogadores meio cansados, e Portugal que entrou meio que como um franco-atirador aí. Então, quais são as opiniões de vocês aí a respeito dessas duas partidas de semifinal? Bom, eu fiquei surpreso em Portugal chegar até a semifinal, porque o time se classificou com dificuldade para a Euro, então não tinha muita expectativa, apesar de ter um craque na equipe que é o Cristiano Ronaldo. A Espanha não é mais aquela potência que ganhou a Copa, que chegou a encantar em algum momento por aquele futebol coletivo. Está entre a Alemanha e a Itália hoje, a Itália é a camisa. Eu costumo dizer que a Itália é o Boca das seleções, porque vira e mexe num time muito bom, não tem estrela, se classifica na bacia das almas na Copa, na fase de grupos da Copa do Mundo, mas quando chega para decidir, não amarela, vai chegando e aí vai conquistando pelo passo. E você, Leandro, o que você pode destacar aí dessas semifinais? Olha, eu concordo com o Eric nos 2 pontos chaves que ele falou. No que se refere à Espanha, a Espanha vem mesmo num futebol diferente do que a gente esperava, né? A gente esperava uma supremacia maior da Espanha, uma facilidade maior para vencer os adversários, e não vem sendo assim. No último Comunicast eu até cheguei a dizer que a Espanha quase saiu, quase perdeu para a Croácia, e foi realmente quase. Foram alguns centímetros numa cabeçada que falhou o atacante croata. E eu não apostei na Espanha. E também no último Comunicast eu cheguei a dizer que apostar contra a Espanha era burrice até. Mas eu apostava contra a Espanha justamente por causa dessa falta de objetividade, esse toque de bola que não chega a lugar nenhum. Na verdade, a Espanha me dá a impressão de que o futebol da Espanha é impedir o adversário de jogar. E por isso que a posse de bola é tamanha, mas não que a Espanha crie situações claras a todo momento. Embora na prorrogação, como vocês disseram, a Espanha foi melhor. E, bom, nos pênaltis, sei lá, Portugal podia ter ganho, o Cristiano Ronaldo não bateu primeiro. Enfim, não vou falar muito do Cristiano agora. E o jogo de hoje da Itália, cara, a Itália é muito cascuda. A Itália, quando realmente, como o Eric falou, quando a Itália chega, é difícil de parar, né? É difícil de segurar a seleção italiana. Eu cheguei a dizer que o futebol alemão era o melhor futebol do mundo, era a melhor seleção hoje. E caiu frente à Itália, mas frente a uma Itália muito consistente, sabendo muito bem o que queria fazer em campo, né? O Balotelli acertou um jogo. A Itália, como você falou, Gui, veio ofensiva hoje, mas não tem lá um ataque fenomenal, né? O Balotelli e o Cassano quando acertam, o Pirlo carregando o time, o De Rossi 1 ou 2 passes, mas eu até cheguei a comentar hoje aqui em casa, se a Itália tivesse Totti, se tivesse Del Piero, com essa garra toda ia ser difícil, muito difícil para a Itália. E legal também ressaltar que a Itália vem pro Brasil, né? Já que a Espanha vai vir para cá ano que vem como atual campeã do mundo, Itália vai vir representando o continente europeu. Então, legal, veremos Itália e Espanha aqui. Aqui já tem Brasil como sede, tem Uruguai, tem México, pode ter uma seleção africana também forte, então pode ser um torneio bom de se ver, né, e preparatório para o Brasil também, né. Exatamente. A não ser que o Brasil, porque da Oceania é o Tahiti, né. A não ser que o Brasil jogue com o Tahiti, faz 6-0 no primeiro jogo, aquele é oba-oba, e aí perde o resto. Não é difícil. Não, é difícil, porque a maneira como a seleção italiana jogou hoje, cara... olha, depois a gente vai dar prognóstico pra final, mas a maneira como a seleção da Itália jogou hoje, muito consistente, cara. Muito consistente. Como você falou, podia ter sido 4 ou 5. É que não tem um Del Piero e um Totti. Podia ter sido uns 4 ou 5, pelo amor de Deus. E vai destacar também, né, acho que vale fazer uma ressalva aqui, que o Pirlo vem sendo o cara do time, né? Não sei se vocês concordam, mas na minha opinião ele tá sendo o melhor jogador dessa Eurocopa, né? O cara que tá meio que carregando o piano ali no meio campo italiano. Não sei se vocês têm a mesma opinião. Eu concordo plenamente. E, inclusive, a gente comentava da falta de craques na Eurocopa, uma vez que o CR7 do André não chegou até a final, e uma vez que a Espanha está nesse jogo, nesse trabalho coletivo tão bonito e feio ao mesmo tempo, o Pirlo tem que ser apontado como craque da Eurocopa por enquanto. É o cara que comanda a Itália, se ele joga, a Itália joga, é o cara até agora. Você também concorda, Eric?
concordo. Inclusive o site da Euro está dizendo aqui que ele foi eleito o melhor do jogo hoje, apesar dos 2 gols do Balotelli. Então a gente vê, o cara não marcou um gol, geralmente nessas competições quem marca os gols é eleito o melhor em campo, mas mesmo assim ele foi escolhido como o cara da partida. Ele está comandando realmente o meio campo da Itália, um jogador experiente, que dita o ritmo do time, e está fazendo uma Eurocopa excelente, acima até da minha expectativa, apesar de ter sido campeão italiano com o Juventus nessa temporada. É verdade, né? O Pirlo veterano, né? Muita gente não apostava até que a Itália chegasse, né, na segunda fase, e o Pirlo tá surpreendendo todo mundo, né? Sendo o cara mesmo da seleção da Itália. E aproveitando que a gente falou, o Leandro falou também do prognóstico da final, a gente teve, né, na primeira fase Espanha e Itália. Foi até um bom jogo, na minha opinião. Foi talvez o melhor jogo da primeira fase, foi um jogo que eu gostei de ter assistido, porque foi um jogo lá e cá. A Itália não se intimidou com a Espanha, chegou até a fazer o primeiro gol, né, depois a Espanha empatou. E eu gostei, foi um bom jogo, e acredito que os times deverão ser praticamente o mesmo, né, a mesma escalação. Então eu espero que na final a gente tenha um jogo similar, né, na primeira fase, com a Itália jogando desse jeito, né, partindo para cima, no contra-ataque e tentando apostar, né, porque apostar nas falhas da defesa da Espanha, né. A Espanha tomou um gol lá da Itália, jogadas de velocidade, né. A Espanha que normalmente ela é bem montada, né, do espaço entre o meio e a defesa é muito difícil, né, de verem times ali jogando, passando pela marcação, né. Passe do Pirlo, né? Sim, o Pirlo que deu passe pro Di Natale, né, fazer o gol da Itália. Então, se for um jogo similar ao da primeira fase, promete ser um bom jogo. Agora, se for um jogo a lá Portugal e Espanha, né, com os dois times se respeitando demais, se estudando muito, aí vai caminhar para uma prorrogação. E pelo que a gente viu aí nessa Eurocopa, os times na prorrogação ficam enrolando até os pênaltis. E aí, seja o que Deus quiser, né. Então, queria saber de vocês o prognóstico aí para a final, o que vocês acham, se vocês arriscam algum palpite, o que vocês acham que vai acontecer? Olha, eu acho que a Itália era o time certinho para enfrentar a Espanha nesse momento. O Eric foi muito feliz quando falou que a Itália é o boca dos países, né? A gente já veio fazendo brincadeiras comparando times e seleções. A Itália é muita raça, cara, gente. A Itália dominou a Alemanha hoje, acho que não foi no grito, no sentido de juiz, essas coisas, mas foi uma vitória incontestável. Ela passou por cima do futebol da Alemanha, que o mundo sabe que é tecnicamente melhor. Então, a melhor equipe para enfrentar a Espanha era a mesma Itália, para jogar com essa raça, para ter o Pirlo lá como maestro. Se o Balotelli vier com a mesma raiva que ele veio hoje, é um ótimo atacante, a gente não tem como duvidar. E eu passei os podcasts todos apostando contra a Espanha, e eu vou morrer apostando contra a Espanha. Eu cheguei a apostar que a Espanha aqui em casa pelo menos, que a Espanha não passaria de fase naquele jogo contra a Croácia. Eu apostei contra a Espanha em todos os jogos. Cara, errei em todos até agora, mas eu vou continuar apostando contra a Espanha. Eu acho que da Itália, por essa raça, por esse tipo de esse futebol, que a Itália não vai ter a mesma posse de bola, a gente não precisa se iludir a esse ponto. Mas é um futebol ganhado com raça, com aquele de entrar e ganhar na marra. Eu acho que a Itália ganha na marra da Espanha. Acho que a Itália não vai conseguir. Esse toquinho de bola não vai adiantar contra a Itália, na minha visão. Você apostou mesmo, né? Sempre contra a Espanha, que nas quartas você apostou na França, né? Apostei na França. Sempre contra a Espanha. Bom, eu apostei desde o começo, tô apostando na Espanha, já tô vivo aí nessas É burrice apostar contra a Espanha, né? Enfim, é um time altamente técnico, um time de toque de bola muito bonito, mas não evolui, cara. É um futebol que não me agrada. A gente esperava goleadas e goleou só o time do André, só a Irlanda, não teve nada. A Croácia foi com dificuldade, Portugal do CR7 foi nos pênaltis, então não sei, não acontece nada. A gente espera tanto a Espanha e sei lá, como se fosse o Palmeiras, não sei, 0x0, 1x0, não acontece nada.
não me empolga. Por isso eu vou na raça italiana, ao contrário. E sua opinião, Eric? Você vai apostar também na Espanha? Vai apostar contra a Espanha burrice ou vai apostar aí na Espanha para faturar o bicampeonato? Eu acho que eu vou com o Leandro também, viu? Às vezes seguir um pouco contra a maré é até necessário. O time da Espanha não está mais encantando como fazia 2 anos. E mesmo quando encantava, não era um time que fazia muito gol. Tipo, na Copa do Mundo, das oitavas até a final, se eu não me engano, todos os jogos foram vencidos por 1-0. Sim. Então não é uma equipe que goleia. A não ser, por exemplo, contra a Irlanda na primeira fase, fez 4-0, deu show, porque o time irlandês é fraco. Mas a Itália está merecendo mais. Está com alma, além do Pirlo jogando muito, está com cara de time que quer mesmo vencer o torneio. Aquela coisa que empolga a torcida, mesmo que não seja os italianos. Então, por todo esse conjunto, até porque a Itália, antes de começar a Euro, teve um problema lá dos jogadores que foram pegos envolvidos com o tema de bolão, teve um jogador que foi retirado do grupo. Então, está superando tudo isso. Você vê que os atletas estão afim mesmo de ganhar, até para dar uma resposta para eles mesmos. Então, acho que a Itália merece, eu vou torcer para eles ganharem também. Desse caso do problema que teve, né, da crise do futebol, a Itália sempre quando tem esses rolos assim de problema, os caras chegam nas competições, né? Em 2006 também, né, teve que foi até que a Juventus foi rebaixada, né, por causa desses problemas de apostas e tudo mais. Aí quando sempre parece que a Itália vai entrar em crise, os caras chegam e vão até a final, né? Parece que os caras crescem nessa hora. Eu não sei se você se lembra, mas nos nossos primeiros palpites aqui, ainda antes da Euro, a gente chegou a colocar a Itália como uma das vergonhas da Euro, né? De azarão, né? Qual a decepção? A Itália, acho que não passa nem da primeira fase. E a Itália foi assim, até acho que não passa. E a Inglaterra? A Inglaterra é favorita, tem um time melhor. A Alemanha é ampla favorita. A Itália foi assim, sempre vai perdendo o próximo e não perde. Copa do Mundo de 2006 mesmo. Você conversasse com os amigos, ninguém apostaria na Itália nem para chegar numa semifinal. Então é um time que vai desacreditado, mas vai. E aí chega, tem o peso da camisa, que é impressionante, consegue conquistar o título, como o Guilherme falou, parece que eles se fecham em torno de um problema e superam aquilo para mostrar a qualidade do futebol italiano. Eu queria puxar um pouco para o futebol local, para o campeonato local. O italiano não é mais o campeonato glamouroso que foi na década de 80, no início da década de 90, perdeu espaço para o inglês e para o espanhol. Mas você vê em competições de seleção, eles sempre chegam bem. Difícil tirar a Itália, difícil jogar contra a seleção italiana no mata-mata. Então, o futebol de muita tradição tem sido muito respeitado sempre. E por toda essa alma que está mostrando, eu acho que merece ficar pro time. Eu acho que o jogo, né, de Itália e Espanha também, a gente vai ver aí talvez um duelo entre Casillas e Buffon, né? Estava até lendo sobre isso hoje, que muita gente considera os dois melhores goleiros do 2000 para cá, né? Então vai ser também um bom duelo. Se for para os pênaltis, então, né, vai ficar na mão de dois assim, ícones, né, do futebol dos seus países, né? Jogadores que foram campeões mundiais, né, Copa do Mundo, né, são as duas últimas campeões também de Copa do Mundo se enfrentando. Então tá tudo aberto aí, né? E como vocês estavam falando da Espanha, né? Esse é um problema que a Espanha tem, né? A falta de atacantes, de jogadores para enfiar a bola pro gol, né? Fazer frente ao Buffon? Não, como você estava falando anteriormente, Leandro, da Espanha tocar, fazer pouco gol. O Eric citou lá a Copa de 2010, que foi só 1-0. A Espanha não tem, né, um goleador assim, um cara que vai só empurrar a bola para o gol, né? É um ponto fraco deles. Tanto é que na semifinal não, mas no primeiro jogo contra a Itália, quem jogou de atacante foi o Fábregas, né, que é meia. Então essa é uma deficiência que eles têm que a Itália por enquanto não está tendo, né? O Balotelli, mesmo sendo meio maluco, né, pega a bola e chuta, o cara vai para cima. Ele chuta todas, cara, literalmente.
Ele chuta todas as bolas, é incrível. Se ele estiver no meio campo, ele vai chutar. É incrível. Sensacional a bola dele. Aí a Espanha tem um Negredo, né, no ataque. É complicado. É complicado jogar. Até entendo colocar o Fábregas como um falso centroavante ali. O Negredo, o Torres em uma fase eterna e o Negredo não dá, né? E a gente vê também, com esse programa da Espanha, a má fase do Fernando Torres, né? Há 4 anos ele era titular, ele fez o gol da final na Euro contra a Alemanha e parecia ser um jogador extremamente promissor. Tudo que apresentava no Atlético de Madrid e aí depois no Liverpool, no Debuté, jogou bem um pouco. Mas ele caiu do rendimento demais. Tanto que o time não tem um centroavante e ele tá lá no banco. Ele entra no segundo tempo, se der pra pressionar e tal. Então, a Espanha tem muita falta do Villa. Fica machucado, que por mais que não seja um centroavante, por exemplo, como o Mário Gomes, mas é um jogador de referência na área, que consegue construir as jogadas no Barcelona, mesmo no Messi. Eu acho que a Espanha sente falta do Messi. Pode ser. Também acho. Tem que naturalizar ele antes. O Cristiano vai torcer pra Espanha, né? Companheiro de Real Madrid. Tem Cristiano Ronaldo também. Pior que é isso, né? No Campeonato Espanhol, os dois principais goleadores são estrangeiros, né? Cristiano Ronaldo e Messi. Exatamente. É a prova disso que o Eric está falando. Claro, o Torres não joga lá no futebol espanhol, mas é a prova de que a Espanha não tem mesmo goleadores, né? E faz falta. O gol, mesmo contrariando o Parreira, não é só um detalhe. Então precisa de alguma coisa, né? De alguém que faça esse detalhe do Parreira acontecer. E a Espanha não tem. E a Itália tem. É verdade. E pra gente encerrar o nosso programa aqui, o que vocês querem arriscar uns palpites aí da final ou querem ficar na defensiva, já que a gente errou muito ao longo da Eurocopa? Não vai custar errar de novo. Vamos passar contra a Espanha de novo. Itália 1-0 na raça, com a menos ainda. bem abusado aí ousado. Do André, do Leandro. E o seu, Eric, o que você acha que vai dar aí na final? Eu também vou arriscar um palpite de 2-0 para a Itália. Acho que vale a gente arriscar e depois dá pra gente cobrar e dar risada. É parte do futebol isso. E o Balotelli tá bem, tá decisivo. Um jogador que até no Manchester City, nas rodadas finais, ajudou muito a equipe inglesa. Então espero que ele realmente consiga segurar esse domínio espanhol e fazer gols para levar a Itália ao título. Bom. O meu medo da Itália é só porque a gente tá apostando nela. A gente não costuma acertar. Bom, eu como apostei na Espanha o campeonato inteiro, vou manter, acho que da Espanha. Mas acho que a final vai ser um placar apertado, assim, 1-0, né? Ele tá muito pragmático nos palpites, hein? Eu tô igual a Espanha. Tô jogando o suficiente pra ganhar, né? Exatamente. Tá fazendo óbvio. Mas eu acredito que dê Espanha mesmo. Se a Espanha vencer, vai ser a primeira seleção a conquistar 2 vezes seguida, né, Eurocopa, né? Provando que a Eurocopa é um torneio difícil de ganhar, né? Um detalhe de ganhar a Copa nesse intervalo, né? Sim, ganhou uma Copa do Mundo, né? Vai ser o 3º grande título em sequência. Depois ainda tem uma Copa das Confederações, tem Copa do Mundo. Pode assim manter uma hegemonia, né? Ganhar também a Euro, chega a 3 títulos, né? E empata com a Alemanha como maior campeã. Mas se a Espanha ganhar é zebra. Acho que vai coroar o trabalho dessa geração da Espanha, Casillas, Xavi, Messi e outros atletas que estão desde 2008, quando foi campeã. Vai ser merecido, mas não sei. A Itália está com muito mais cara de time empolgado para chegar nessa final. A Itália está com mais assim gana, né, de vencer, né? Até pela atitude dos jogadores, né? A vibração. A Espanha não parece que está meio que a gente já ganhou já ganhou uma Copa. Se ganhar de novo, ganhou. Se não ganhar, a gente ganha a Copa do Mundo depois. Acho que o espírito da Itália está mais, assim, eles são mais vibrantes, né? É porque a Espanha entra com esse espírito de um futebol mais bem jogado, né? Isso é problemático demais dentro de qualquer esporte. Por melhor competidor ou melhor atleta que você seja, você entrar com esse espírito de
Não é literalmente um salto alto, como a gente costuma usar no futebol, mas é um espírito de superior tecnicamente. A gente vai ter 80% de posse de bola e uma hora vai ser um gol, não é possível. E não é assim. Tem time que tem adversário que vai olhar do outro lado e vai dizer aqui não vai passar nada. E eu acho que a Itália vai ser mais ou menos por aí. Aquela famosa história de eu jogo, eu ganho quando eu quero, né? É mais ou menos isso aí mesmo. Eu me lembro de uma frase do Muricy, uma vez se referindo a um dos títulos do São Paulo. O Muricy falava assim: a gente vai ganhar esse título na marra. Hoje a gente entra e não perde, mas nem que fica o dia inteiro jogando. É mais ou menos por aí. É o que a Espanha não tem. A Espanha ganha a qualquer momento. E é o que eu acho que a Itália tem de sobra. Vamos ganhar na marra. Ganhar ou morrer. Italiano também essas coisas emotivas, os caras são... Faz diferença. Então... E a camisa da Itália também pesa, tem tradição, então... A Espanha não tem o que o Fernando Alonso tem de sobra. É sorte, né? Não fala assim do cara. Bom, então a gente vai encerrando mais um Comunicast. Gostaria de agradecer aí a participação do Leandro e do Eric, participando aí de mais um programa. E vamos ver o que sai na final, né? Vamos ver se da Itália, se da Espanha. Mas vamos torcer para que seja um bom jogo, né? E se vocês forem assistir na Globo, tem Galvão fazendo a locução, hein? Meu Deus. Eu já sei que vou assistir no Sport TV. Aí tem a escolha, né? Ou é o Galvão, ou é o Milton Leite, ou é o Luciano do Vale na Band, trocando o nome de atleta. Vocês escolhem. Você vai chamar a União Soviética de novo. Um abraço, Gui, um abraço pro Eric, também pro André, que com certeza vai nos ouvir. Infelizmente não deu pro CR7 do André, preciso fazer essa lembrança. E foi um prazer participar. Sorte pra Itália, azar pra Espanha. Obrigado, Guilherme, valeu, Leandro, um abraço pra você também. Gostei bastante e, se possível, puder participar, eu gostaria até de participar mais. E depois da final a gente vai voltar, a gente vai fazer um programa sobre a final. O Leandro vai defender o CR7, que ele não está aqui para defender das provocações, mas ele vai defender, né, o craque, o Gajo lá de Portugal. E aí a gente vai voltar e vamos falar também sobre essa final, nossas impressões. A gente pode até fazer um prognóstico aí para a Copa das Confederações, Copa do Mundo, né, já que Espanha e Itália vão vir aqui pro Brasil, né, no ano que vem. E vamos ver, né? Vamos ver o que dá aí nessa final. Vamos ver se o Pirlo mantém a média e quem sabe seja eleito o craque da Euro. Vamos ver o que dá nessa final de Euro no próximo domingo. Um abraço para todo mundo. Na semana que vem a gente volta com um novo podcast. Um abraço.